Daqui até aqui eu tenho um ângulo A. E daqui até aqui eu tenho um ângulo B. Como eu tenho um ângulo A e um ângulo B, se eu quiser saber o ângulo A menos B, vai ser esse menos esse. Correto? Então, como eu tenho esse ângulo aí, eu quero cosseno de A menos B. Beleza? Então, passando para frente, o que eu vou ver? Eu vou ver que, se eu aplicar a relação de distância entre dois pontos, ou seja, para descobrir esse B aqui, olha só, eu tenho um triângulo com o lado 1 e o lado 1 e o cosseno de A menos B aqui no meio, né? Porque eu posso utilizar a lei dos cossenos, né? Então, ó, a distância entre esse ponto e esse ponto, vocês vão ver que são a diferença. Ó. Se eu aplicar a lei dos cossenos, vai ficar d ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes 1, cosseno de A menos B. Beleza. Olha aqui. Então, posso colocar o 2 em evidência, né? Então, eu tenho, ó, d ao quadrado é igual a 2 menos 2 vezes cosseno de A menos B. Quando eu calculo a distância entre dois pontos, ou seja, o d ao quadrado também para saber, é o cosseno de A menos o cosseno de B ao quadrado, porque, olha aqui, ó, estou aplicando essa relação aqui. A distância entre esse ponto e esse ponto não é a diferença entre x entre eles? Ou seja, x é cosseno de B menos o cosseno de A. Depois, tem o seno, olha só, seria o seno de B menos o seno de A. Essa seria a distância e levaria ao quadrado essas diferenças, não é isso? Então, ó, trazendo essa diferença, ele levaria ao quadrado. Eu faço essa diferença e elevo ao quadrado. Cosseno entre os dois eleva ao quadrado. Seno entre os dois eleva ao quadrado. Essa é a distância entre dois pontos. Depois que eu fiz isso, eu posso aplicar a distributiva aqui. Olha só, cosseno ao quadrado menos 2 vezes cosseno de A vezes cosseno de B, ó, esse primeiro termo, mais o cosseno de B ao quadrado. Apliquei a distributiva aqui também. Seno ao quadrado de A menos 2 seno de A vezes seno de B mais seno de B ao quadrado. Depois que eu fiz isso aqui, ó, cosseno de A ao quadrado mais seno de A ao quadrado é igual a 1, né? Porque a gente tinha aquela relação que eu mostrei para vocês, e que cosseno de um ângulo ao quadrado, cosseno de um ângulo ao quadrado mais o seno de um ângulo ao quadrado é igual a 1. É a relação fundamental que a gente estuda aí. Então, se isso é igual a 1, então eu tenho, ó, isso aqui com isso aqui, desculpa, com isso aqui é igual a 1. Isso aqui com isso aqui é igual a 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, coloco 2 aqui e tenho 2 vezes cosseno de A, ó. Vou mostrar para vocês 2 vezes cosseno de A e menos 2 vezes seno de A mais B. Então, coloquei o 2 em evidência, ó, tenho 2 aqui, coloquei o 2 em evidência aqui e aqui. E coloquei esse termo aqui entre parênteses. Ou seja, cosseno de A está aqui e o seno que está aqui. Ó, certo? Beleza. Depois que eu fiz isso, estou quase chegando, parando com a tortura aí, gente. Só para mostrar um pouquinho da definição para vocês. Eu vou igualar as duas expressões que eu cheguei. 2, que é essa aqui, ó. Essa primeira equação foi calculando por lei dos cossenos. E essa segunda equação foi calculando distância entre dois pontos. Só lembrando que eu estou mostrando como é que se chega nas fórmulas, tá bom? Não é nada para se apavorar, não. Depois que eu fiz isso, ó, 2 simplifica com 2, esse menos 2 simplifica com esse menos 2, então fica cosseno, só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui, na verdade, cosseno aqui, ele é igual a essa parte aqui. Por quê? Porque esse simplificou com esse simplificou com esse.
Então, ó, eu chego a essa relação final aqui. Então, essa relação a gente tem aí é obtida através das leis do cosseno de distância entre dois pontos. Por que que é importante saber isso? Vou mostrar para vocês aqui o porquê é importante saber isso. Se eu quiser fazer a soma de arcos, por exemplo, né? A soma de arcos seria eu pegar esse arco aqui e somar com esse arco aqui, certo? Para demonstração, ele fez o seguinte, ó. Em vez de colocar o cosseno de A menos o cosseno de B, ele colocou aqui no lugar do B o menos B. Como a gente sabe que o cosseno é uma função par, olha, que o seno, o valor de menos seno de x é igual a menos seno, ó, seno de menos x é igual a menos seno de x e cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Por quê? Porque o cosseno é uma função par. Então, quando ele faz isso, ó, aqui que era cosseno de A, cosseno de B, fica cosseno de menos B. Só que cosseno de menos B é cosseno de B. Não muda o sinal aqui. Certo? Seno de menos B, aqui já muda o sinal. Porque esse sinal de menos, ó, ele vem para o lado de fora, ele reflete aqui fora. Então, esse sinal de menos aqui, ele se altera. É o que acontece. Ó, esse sinal de menos, ele vem aqui menos. Então, a diferença que a gente tem para a soma e para a diferença é isso aqui. A gente tem, ó, cosseno de A menos B vai ser o cosseno de A vezes o cosseno de B, mais, olha só o sinal, aqui é menos, aqui é mais. Seno de A e seno de B. Se for mais, se for cosseno de A mais B, então se for cosseno de A mais B, a gente tem cosseno de A, cosseno de B, onde era mais vai ficar menos seno de A, seno de B. Fica facinho de decorar, gente, quando você tem uma motivação. Facinho, facinho, facinho. Para demonstrar o quanto fica facinho, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem prático. Deixa eu só pausar aqui o compartilhamento para mostrar para vocês. Me fala aí se vocês estão ouvindo meu som. Estão ouvindo meu som? Tá alto ou tá baixo? Tá bom o volume? Beleza. Então vamos lá. Acompanha comigo a batida. Coça, coça, senta, senta, bota o sinal ao contrário. Coça, coça, senta, senta, bota o sinal ao contrário. Pronto, gente. Acabou. Quero um coral junto comigo aí. Cadê os microfones? Coça, coça, senta, senta, bota o sinal ao contrário. Olha aqui, ó. Tá vendo? Coça, coça, senta, senta e o sinal ao contrário. Fica facinho de decorar, gente. Facinho, facinho, facinho. Deu para pegar aí? Pessoal, conseguiram entender o porquê da música? Dá um sinal de fumaça aí para eu ver. Porque no chat não tá aparecendo o que vocês estão respondendo, não. Então, beleza, gente. Essa expressão a gente só vai usar para entender quando a gente vai usar o cosseno de A mais B e cosseno de A menos B.
Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, eu quero calcular o valor do cosseno de 15. Tá, se eu quero calcular o valor do cosseno de 15, o que eu preciso saber? Eu sei o que representa a cosseno de 15. Eu não sei quanto que é cosseno de 15. Mas se eu for escrever, eu posso colocar que o cosseno de 15 ele é igual ao cosseno de 45 menos o cosseno de 30. Ou seja, menos 30. Não é isso? Por quê? Porque 45 menos 30 dá 15. Tá, se 45 menos 30 dá 15, então na minha expressão, se eu estou usando menos, eu vou utilizar essa expressão aqui, ó. Vou utilizar essa expressão. Correto? Então, ó, seria cosseno de A menos B. Então, ficaria cosseno de 45 menos 30. Seria o cosseno de 45 vezes o cosseno de 30 mais o seno de 45 vezes o seno de 30. Então, é a aplicação da fórmula, gente. Tá, a gente sabe o cosseno de 45? O cosseno de 45 é raiz de 2. Vou colocar um símbolo para raiz aqui. Colocar isso aqui para raiz. Seria raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Então, vou colocar esse símbolo aqui, seria raiz de 3 sobre 2. Mais o seno de 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é meio. 1 sobre 2. Então, se eu fizer essa conta, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Vou colocar só 6, depois eu ajeito. 6. Vou colocar aqui. Mais raiz de 2 vai ficar 2. No denominador, eu vou ter aqui 2 vezes 2, 4. E no outro denominador também eu vou ter 4. Então, posso deixar que eu coloquei errado, gente. Opa. Coisa errada aqui, pera. Então, ó, vamos colocar de novo. Em cima, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 3 raiz de 6. Embaixo, 2 vezes 2 dá 4. Mais raiz de 2 sobre 4 também. Então, a gente tem o mesmo denominador. Então, esse valor vai ficar o quê? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então, colocar raiz de 6, raiz de 2 sobre 4. Então, cosseno de 15 é igual a esse valor. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Eu quero saber aí de vocês, vocês entenderam a aplicação da fórmula? É só a gente pegar os nossos valores que a gente tem, aplicar a fórmula e aplicar a regra. Né? Deu para entender tranquilo? Vamos fazer um próximo exercício? Esse aqui eu vou precisar, olha aqui, ó, a expressão. Então, ó, vou fazer outro.
Olha só, cosseno de 15 seria o cosseno de 45 menos 30. Cosseno, então, vou aplicar a fórmula. Ó. Cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais o seno de 45 vezes o seno de 30. Para quem não lembrou, é só lembrar da musiquinha, gente, para a gente decorar isso aqui. Então, ó, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Multiplica aqui, fica raiz de 6 sobre 4. Raiz de 2 multiplica 1 da raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Então, como o denominador é o mesmo, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, né? Eu tenho, ó, considere os ângulos x e y tais que o seno de x é igual a 3 quintos e o seno de y é 5 sobre 13 avos. Calcular o valor de cosseno de x menos y. Tá, se eu for na expressão, eu quero cosseno, vou fazer um pouquinho maior, cosseno de x menos y, não é isso que eu quero? Tá, cosseno de x menos y seria o primeiro caso lá, seria o cosseno de x vezes o cosseno de y. Como é menos aqui, troco o sinal, né? Boto o sinal ao contrário. Então, eu tenho seno de x vezes o seno de y. E isso vai me dar minha resposta. Só que se eu olhar aqui, eu tenho cosseno de x? Não. Eu tenho cosseno de y? Não. Eu tenho seno de x? Tenho. Esse aqui eu tenho. Tenho seno de y? Esse aqui eu tenho também. Então, eu tenho seno de x e tenho seno de y. E não tenho esses dois. Nem esse, nem esse. O que eu preciso fazer para achar o cosseno de x e o cosseno de y? Relação fundamental, né? Então, a relação fundamental me fala que o seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A, isso é igual a 1. Certo? Então, vou fazer para o primeiro exemplo ali. Seria 3 quintos. 3 quintos ao quadrado. 3 quintos ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de A, ou de x, né? Isso é igual a 1. Como é que eu resolvo isso? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos. Elevando 3 ao quadrado fica 9. Elevando 5 ao quadrado dá 25. 9 sobre 25. Continuando nossa conta, a gente vai ver que o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 25. Posso fazer o MMC. O MMC fica 25 sobre 25 menos 9 sobre 25. 20 sobre 25 menos 9 sobre 25 dá 16 sobre 25, não é isso? Então, ó, 16 sobre 25. Se eu extrair a raiz quadrada disso, eu vou ter que a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, cosseno de x é igual a 4 quintos. Beleza. Faço a mesma coisa para seno de y. Faço a mesma coisa para seno de y, que ficaria 5 sobre 13 avos ao quadrado. Isso seria mais o cosseno de y ao quadrado. Isso é igual a 1. Continuando nossa conta, eu colocaria aqui o cosseno ao quadrado de y. Estão acompanhando, gente, a conta? Menos 5 ao quadrado dá 25, 13 ao quadrado, 169. Então, seria essa conta aqui. Então, seria cosseno ao quadrado de y, que seria igual a 169 sobre 169, menos 25 sobre 169. Isso aqui é o MMC, tá bom? E depois que eu calculei isso, eu tenho que o cosseno ao quadrado de y é igual a
169 menos 25 dá 144. Não é isso? 144 sobre 169. Então, eu teria que o cosseno de y é a raiz disso aí. Raiz de 144 dá 12, raiz de 169 dá 13. Então, agora eu posso pegar minha expressão aqui. Certo? Então, pegando minha expressão, ó, vai ficar o cosseno de x menos y vai ficar igual ao cosseno de x. Quem é o cosseno de x? 4/5. Então, vou colocar aqui 4/5. Vou colocar os denominadores embaixo, tá bom? 4/5 vezes o cosseno de y, 12 terços, não é isso? Mais o seno de x, 3/5 vezes o seno de y, que é 5 sobre 13 avos. Continuando nossa conta aqui, sobre o 4 aqui tem o 5, sobre o 12 aqui tem o 13, sobre o 3 aqui tem o 5, sobre o aqui tem o 13. Então, se a gente reparar, era essa fração sobre essa fração sobre essa. Quando terminar essa conta, cosseno de x menos y, eu vou achar que 4 vezes 12, 48, mais 3 vezes 5 dá 15, e o denominador é o mesmo, 5 vezes 13. 5 vezes 13 dá 65. Então, vou colocar aqui 65. Tá, esse resultado vai ser igual a quanto? 48 mais 15 dá 63, não é isso? Então, 63 sobre 65. Esse é o meu resultado. Gente, eu queria saber, ficou claro e como a gente usa? Dá um trabalhinho? Dá. Não vou mentir para vocês, dá um trabalhinho sim. Só que a aplicação disso é fazer continha, né? A gente olha a expressão e depois a gente parte para fazer continha. Os que a gente não tinha no início aqui, o que a gente fez? A gente buscou achar os valores que estavam faltando, achamos esses dois, para depois substituir na nossa fórmula. Para depois substituir aqui na nossa fórmula. Tá bom? Perguntaram aí as atividades atrasadas são para entregar até que dias? As atividades atrasadas são para entregar até dia 20, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês de novo é sobre o controle de presença. Eu vou pedir encarecidamente que vocês coloquem o controle de presença da seguinte maneira aqui para vocês, ó. Vocês vão colocar, se é do segundo A, coloca 2A, nome e sobrenome. Tá bom? Não tem tracinho. O segundo não tem o símbolo ordinal, tá bom? Se é do segundo B, 2B, nome e sobrenome. Por quê? Porque o sistema, gente, está fazendo, estou colocando para fazer chamada automática. Então, se você não colocar seu nome, não vai identificar, né? Eu estou com muitas aulas na semana e fica muito ruim para você verificar isso, seja no chat, quem for dando ok no chat, que estava horrível para ver, e seja no relatório de presença. Então, quando coloca assim no relatório de presença, eu consigo fazer de uma forma automatizada, né? E quem não colocar assim, não vai aparecer na lista. Então, não tem como saber se a pessoa estava na aula ou não. Entendeu? Ficou claro esse exemplo?
Gente, atividade atrasada, acabei de falar aqui agora. As atividades atrasadas são para entregar dia 20, tá bom? Até dia 20. Beleza? Então vamos prosseguir. Se não tem ninguém com dúvida. Aí, ó. Fica bem mais fácil aqui. Você faz o cosseno, ó, rapidinho acha. Faz o cosseno do outro, rapidinho acha. O que que você faz? Substitui, né? Quando a gente está manualmente, fica bem mais fácil do que a gente fazer aqui no computador. O último exemplo que a gente vai fazer aqui, nessa aula de hoje, é determinar o valor de x ao quadrado nesse triângulo aí. E para determinar o valor de x ao quadrado nesse triângulo aí, a gente precisa saber qual o valor aqui. Ó. E para a gente saber isso, a gente vai aplicar o quê? A gente vai aplicar a lei dos cossenos, né? Ó, cosseno de 75. Então, como eu não sei os outros ângulos, ficaria x ao quadrado é igual, né? Lei dos cossenos, lembrar, seria a raiz de 6 ao quadrado. Então, vou colocar aqui, raiz de 6 ao quadrado, mais 2 raiz de 6 ao quadrado, menos 2 vezes esse cara aqui, ou 2 vezes raiz de 6 vezes 2 raiz de 6 vezes o cosseno de 75. Alguma dúvida aí, gente, na montagem dessa expressão? Alguma dúvida na montagem dessa expressão aí? Quem não lembra, a expressão é a seguinte, ó. Lei dos cossenos, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno do ângulo oposto lá. Vou colocar o oposto aqui de um ângulo. Menos o cosseno disso aqui. Tá. Então, beleza. Se ninguém está se manifestando com dúvida, significa que todo mundo entendeu. Então, ó, raiz de 6 ao quadrado, vamos colocar aqui, x ao quadrado. Raiz de 6 ao quadrado dá 6. 2 raiz de 6 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Então, 24. Menos 2 vezes 2, 4. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6. Vezes o cosseno de 75. Só que aí tem um grande problema, a gente não sabe o valor do cosseno de 75. Né? A gente colocaria aqui, continuaria a nossa resolução, acharia que x ao quadrado é igual a 6 mais 24, 30. 30 menos 24 vezes o cosseno de 75. Como é que a gente acha o cosseno de 75? Com essa expressão aqui, ó, somando. Então, o cosseno de A seria cosseno de 30 mais 45. Cosseno, né, de 30 mais 45 seria o cosseno de 30 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 30 vezes o seno de 45. Ok até aqui? Então, o cosseno de 75 seria igual o cosseno de 30, raiz de 3, dividido por 2. Vezes o cosseno de 45, raiz de 2,
dividido por 2. Menos o seno de 30. Seno de 30 dá meio. Vezes o seno de 45. O seno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. Fazendo essas contas aqui, eu sei que eu vou ficar com 4 no denominador, né? Tem 2 nos dois lados, cosseno de 75 graus. Isso vai ser igual a raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Menos 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Então, raiz de 6 e raiz de 2. E o denominador é 4. Então, vou colocar aqui 4 no denominador. Vou colocar um tracinho entre eles. Beleza. Então, esse aqui é o meu valor. Então, se eu substituir aqui, ó, foi perguntado assim, ó, por que usou 30 e 45? Eu quero 75. 30 mais 45 dá 75? Dá. Se eu quisesse usar outro ângulo, se eu quisesse usar, por exemplo, cosseno de 15 mais 60, poderia? Poderia. 15 mais 60 não dá 75? Por isso. Ah, ruim, se eu colocasse na ordem assim, cosseno de 60 mais 15, ia alterar? Não, não ia alterar. Ou se eu colocasse assim, ó, cosseno de 45 mais 30, ia alterar? Também não ia alterar. Tá bom? Então, isso aí é a expressão que vai nos dar. Por quê? 75 não é essa soma aqui? Tá. Então, ó, substituindo aqui. X ao quadrado é igual a 30 menos 24 dividido por 4 dá 6. Então, fica 6 que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2. Essa é a minha resposta. Posso colocar ainda o 6 em evidência, né? E simplificar ainda mais. Ficou claro, gente, o uso dessa expressão? Então, se ficou claro o uso dessa expressão, ninguém falou que ficou claro, então, olha só. Aplico a lei dos cossenos. Depois que eu aplicar a lei dos cossenos, ó, raiz de 6 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes raiz de 6 vezes 2 vezes raiz, aqui, ó. Tá vendo que é o primeiro lado e depois o segundo lado vezes o cosseno de 75. Ele achou a mesma expressão que a gente. Só que a gente tinha que saber qual era o cosseno de 75. E o cosseno de 75 são esses valores aqui, ó. Então, quando a gente acha o cosseno de 75, a gente só substitui na expressão, ó, e a gente vai achar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, simplificando, ó, 30 menos 6, justamente a expressão que a gente estava achando aí. Tá, então vamos lá. Já que ninguém tem dúvidas, vamos para a última parte da aula. O que eu quero de vocês? Tentem resolver aí exercícios de aprendizagem da página da página 8 e 9, exercícios 1, 2, 7 e 8. E a minha sugestão para que vocês resolvam e fiquem craques aí na matéria é aprendizagem de 1 a 9, tá bom? A gente já lancei o link do formulário aí. Vocês têm a data para entregar de quarta-feira, se não me engano, tá bom? E o prazo para entregar as atividades que estão atrasadas até dia 20. Beleza? Então, por hoje é só. Queria saber se vocês têm alguma dúvida aí ou se está tudo ok.
Nem tá parecendo que é o Zen, Juan, passando 1, 2, 7, 8. Uai, tô sendo levinho com vocês para ver se vocês estudam. Essas aí vai ter até a F, relaxa. Tudo tranquilo, gente?